Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Meus irmãos, vamos começar. Ainda bem que a gente. Começar. Agradecer a Deus por essa sexta-feira, pela graça, né, mais um dia. Dá uma multada aí, multada de retorno aí. Volta aí e dá uma. Sei. Controlada. Às vezes a gente esquece. Vamos orar. Começando mais um culto, né, de oração. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa terça-feira. Te agradecemos por cada irmão que está aqui, Senhor. Te agradecemos, Pai, também pelos aqueles que não puderam estar. Abençoa o pastor, Senhor, e a Vanduza, que estão em outra atividade nesse momento. Seja com eles, Pai, como sua família.
Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos fazer nossa parte, Senhor, em chamar outras pessoas. Teu nome seja glorificado e exaltado. Recebe tudo conforme o teu querer e conforme a tua vontade, Pai, nesta noite. Obrigado por tudo. Em nome de Santo Jesus Cristo, amém. Eu queria pedir a Zélia, nossa salmista aí, Pode falar. Paulo. Para fazer uma leitura Isso Diácono mesmo, Libanês. isso mesmo. Pois nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. Mas ninguém fica assustado, não, que eu não vou ler ele todo hoje, não. O 119, que tem por título A Excelência da Divina. Vamos ler os versos de 1 a 16. São duas divisões, aquelas Bíblias que têm divisões do alfabeto hebraico. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me enganar quando considerar em todos os teus mandamentos. Rendirei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juros. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração busquei, não me deixes fugir aos teus ritos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas tereis respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Que Deus aplique a porção lida em os nossos corações, que se cumpra em nós o que diz o profeta Isaías, que aonde a palavra de Deus não volta, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, não tem como a gente começar de oração, sessões de orações, se antes nós não confessarmos nossos pecados ao Senhor. Seja por palavras, assim como a irmã Zélia sempre fala, seja por palavras, por atos ou por omissão. Né? Devemos fazer isso. E eu queria pedir ao nosso irmão, diácono Lindenberg, que fizesse uma oração nesse momento, para arrependimento de pecados. Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, de estarmos, mesmo que virtualmente, Senhor, mais junto dos irmãos, para louvar e engrandecer o teu nome, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor.
que o Senhor possa estar recebendo as nossas orações, os nossos louvores. Ó Pai, está falando através da tua palavra conosco. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, que é isso que nos afasta de ti e que nos impede, Senhor, de chegar até a ti. Nós sabemos que não somos perfeitos, ó Pai amado, mas que nós devemos buscar a cada dia ser mais e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, até julgarmos ter chegado à sua estatura. Que isso nós não temos pretensão de já dizer que já chegamos a essa estatura. Estamos distantes, mas te pedimos que tu venha, Senhor, tirar de nós aquilo que não te agrada, Senhor, Pai, aqueles pensamentos, as obras, ó Pai, as omissões, aquilo que sabemos que devemos fazer e não fazemos. Tem misericórdia de nós, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, sabemos que nós somos pedintes natos, né? Isso a gente faz muito bem ao Senhor, pedimos por tudo. Muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecer pela família que Ele nos deu, agradecemos por ter um teto, por ter ali feijão com arroz, por ter, enfim, saúde, por muitas coisas, né? Nesse momento eu queria pedir ao irmão Jorge que orasse em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas pessoas que conhecemos, né? Lembrando que a gente teve a oportunidade de conhecer os irmãos de Bar. Foi uma grande satisfação conhecer esses irmãos na fé. Fomos muito bem acolhidos por esses irmãos. São bênção. A irmã Jorge, que orasse em gratidão ao Senhor por todas as coisas. Vamos orar no instante. Senhor, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Sabemos, Senhor, que as nossas palavras não chegam à beleza da tua santidade, do qual o Senhor é para nós. Não sabemos expressar, Senhor, aquilo que tu és para nós, porque tu és santo, tu és soberano, tu és Senhor, tu és o Senhor de toda dávida de nossa vida. Como diz a tua própria palavra, Senhor, por ti que nós existimos, movemos e respiramos. Tu és, Senhor, aquele que acrescenta a nossa vida de existência. É por isso, Senhor, que por mais que as nossas palavras consigam, através de nós, expressarmos aquilo que nós queremos, nada chega àquilo que tu és, porque tu és aquilo sobre todas as coisas. Bendizemos o teu nome, Senhor, por esta reunião, e somos gratos a ti pelo teu Espírito que nos move a juntos estar, enquanto igreja, buscando a tua presença. Só tu podes fazer isso. Só o teu Espírito é quem pode nos mover para que juntos possamos estar reunidos no teu nome. Bendizemos e louvamos o teu nome. Não só aquilo que tu fazes para nós, mas para aquilo que tu és para nós. Bendizemos o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo por nós e por aquilo que o Senhor vai também fazer por nós. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós também temos o costume, né, de não ver ao nosso redor. Mas nesses dias também tivemos o privilégio, né, de estar vendo o trabalho da igreja, né, junto com a liderança, a oportunidade que Deus nos deu de estar na igreja do Senhor, enquanto o evangelho ele está sendo propagado, né? Seja em Lagoa de Roça,
seja na igreja de Barra, seja na igreja de Esperança, Catolé de Zé Ferreira. Eu queria pedir a Otto nesse momento que pudesse estar orando para essas congregações, para essas pessoas que estão à frente dessas congregações, com toda a liderança da igreja que está envolvida. Sabemos que nesses dias, eu não tenho a data certa, não sei se o irmão Jorge tem, da inauguração da igreja de Lagoa de Roça. E Desculpa. Alexandre, eu acho que você tem essa data, não tem, Alexandre? Ou não? É dia 4 de Dia dezembro. 5 de 4 de dezembro. dezembro. Tenho. Dia 4 de dezembro. 4 de dezembro, né? Obrigado pelos meus auxiliares aí. Desculpa, não matou igual o irmão Jorge. Viu? Me amei para decorar as coisas, tá ruim. Mas possamos estar orando, né? Pelo esse evento, possamos dizer assim, que é mais uma igreja que está ali, né? Empenhada com a palavra do Senhor, empenhada com o estudo, irmãos ali se dando de si, né? Junto com sua família, para estar ali. Eu peço a outra, você está orando? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, a Ti agradecemos e louvamos por todas as igrejas que o Senhor nos dá a oportunidade de participarmos, como as congregações e a nossa segunda igreja presbiteriana de Campina Grande, a congregação de Lagoa Seca, de Esperança, Lagoa de Roça, Barra de Santa Rosa, Catolé do Zé Ferreira, que todos os irmãos e irmãs e as lideranças que nestas igrejas estão sejam abençoadas por Ti e sempre iluminadas, para que a Tua palavra, a Tua verdadeira palavra, seja sempre levada a todos que quiserem frequentar qualquer uma dessas igrejas. Que elas sejam luz no mundo, que elas sejam sal na terra, que elas sempre brilhem e façam as pessoas brilharem, para que a palavra do Senhor vá a todos os confins do mundo a partir dessas igrejas. Peço que elas se multipliquem, que elas aumentem, que a evangelização seja o principal ponto, além de levar a palavra do Senhor a todos. Peço também que o Senhor cuide de todos que estão na liderança, dos irmãos e das irmãs que estão nessas igrejas, e aproveito para estender a todas as igrejas do Brasil e do mundo, para que o Senhor tenha sempre misericórdia, piedade, e que mesmo nós sendo miseráveis pecadores, que o Senhor nos acompanhe. É isso que eu peço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir, certo? A Melina, nesse momento, que pudesse estar orando por cada sociedade. Creio eu que vamos começar a ter nossas eleições, né, de sociedades para o final do ano agora, e que Deus possa estar capacitando essas pessoas que vão ser eleitas, né? Que as pessoas que entrarem possam estar tendo a consciência, né, do trabalho que vão desenvolver e da responsabilidade desse trabalho durante o ano todo. Nós prestamos contas de tudo que nós fazemos, principalmente ao Senhor, na casa dele, na nossa casa. Então, o que a gente estiver colocando a mão, que possa ser com ordem e com decência. E que Melina pudesse estar orando por cada sociedade, a nossa igreja. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, continuando, Senhor, na Tua presença, queremos, Senhor, Te louvar e Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade para conosco. Pai, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça que é derramada, Senhor, sobre nós, todos os dias da nossa vida. Ó Pai, quero Te agradecer, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está aqui hoje, que tirou um pouco, Senhor, do seu tempo para
estarmos, Senhor, reunidos aqui, Senhor, para te orar, Senhor, para te buscar. Ó Pai, neste momento, nós queremos te pedir, Senhor, pela nossa igreja. Te pedir, Senhor, pelas sociedades, pela SAF, pela UPH, pela UCP, pela UMP, que o Senhor esteja, Senhor, com cada um dos irmãos, ó Pai, que juntos possamos trabalhar, Senhor, Senhor, da melhor forma possível, Senhor, para Ti, e que possamos, Senhor, Te engrandecer, Senhor, através das nossas vidas, do nosso testemunho, e Te pedimos, Senhor, também pelas eleições, que cada pessoa, Senhor, que irá ocupar o cargo, possa fazer da melhor forma possível, Senhor, possa desempenhar, Senhor, o seu papel bem. Que tudo, Senhor, que venhamos, Senhor, a fazer seja para Ti, para Te glorificar e para Te servir. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, desde o começo do ano estava polêmica, né, que nosso país que ia acabar com concurso público, e aí a gente vê o tanto de concurso que abriu, né? Muitas pessoas de nossa igreja estão fazendo, vai abrir daí da prefeitura daqui. Muitas pessoas que estão aqui conosco hoje, eu sei que vão fazer. E sabemos que na vida do cristão, tudo é conformidade e o querer do Senhor. Muitas vezes a gente estuda, a gente pede, e quando acontece não passar alguma coisa desse tipo, a gente fica triste, se angustia, fala o que não deve, pensa o que não deve. Digo isso ao começar de mim, já passei por essa fase de não dar certo com o curso que fiz e questionar mil e uma coisas. E hoje eu vejo que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Né? E que eu peço nesse momento a irmã Zélia que orasse essas pessoas que vão prestar concurso público de nossa igreja, que Deus possa estar conduzindo essas pessoas, né? Que elas possam estar tendo ciência que tudo é da vontade, né, somente do Senhor Jesus. Oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, a sua palavra nos ensina que devemos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades. Nos achegamos a Ti, ó Pai, crendo no Teu poder, na Tua fidelidade. E o Filho já disse, na Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, ó Pai, queremos Te rogar por todos os Teus filhos da Tua casa de oração, que se inscreveram e vão para o concurso, que o Senhor trabalha, o saber, o conhecimento que cada um já adquiriu e que tem se preparado para tal, que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre eles através desse concurso, porque o Senhor nos ensina a clamar ao Senhor em todos os momentos. E devemos nos colocar com oração diante de Ti, em prol dos nossos irmãos. Diante de Ti, nos curvamos porque cremos que o Senhor pode visitar a todos, pode ativar a memória de quem, pode fazer lembrar todo o saber que eles têm buscado de acordo com as inscrições que têm feito. Em nome do Senhor Jesus, seja com a saúde de cada um, seja com o modo da prova de cada um, seja com a questão de títulos de cada um, para que possam passar em todas as etapas e assim chegar a atingir os seus objetivos com relação aos concursos públicos. Em nome do Senhor Jesus, te rogamos, Pai, que venha suprir todas as necessidades, venha dar tranquilidade no dia da prova, venha ser, ó Deus, com a leitura, todo o raciocínio, com o processo lógico, para que tudo eles venham ter da melhor forma possível. Os ajude e os fortaleça, seja com
o seu controle emocional e seja, Senhor, com a sua psique, para que tudo funcione de forma harmônica. E ao término de todas as etapas, eles possam te render pelo resultado alcançado. Assim te rogamos, ó Deus, em nome para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo secular aí, o mundo qual a gente vê, ele conspira contra a família. Satanás mesmo, ele odeia a união, algo que Deus criou, que instituiu como uma família. Que é um bem muito precioso, sabemos que é um bem muito precioso. Tanto que cada um aqui foi gerado e educado por uma família constituída, né? Melina aí, que creio que seja a família aí, o casal mais novo da igreja, seja Samuel e Beguinha, que está noivo, Samuel de Beguinha, que nesses dias também vai constituir sua família. Eu peço a Geralda, nesse momento, que possa estar orando pelas famílias, que Deus possa estar dando sabedoria, as pessoas possam estar tendo, né, sabedoria no seu lar. Orem. Senhor nosso Deus e Pai, grandioso és tu. Tu és maravilhoso, Pai. Te louvamos, Pai, pela tua grandeza, por tudo que tu és e por tudo que tu fez. Nós te damos de louvor. Te agradecemos, meu Pai, por esse trabalho. Te agradecemos pela vida de Clibanês, que está à frente, que tu possa abençoá-lo. Ó Pai, eu amo, meu Pai, por todas as famílias, Pai. Em particular, a família da tua casa ali na Liberdade, segundo a Igreja Presbiteriana. Que você possa abençoar, porque família é projeto, meu Pai. Que possa ir operando em cada lar, a cada dia, dando orientação ao pai, à mãe e auxílio, Pai, pelos filhos obedientes, Pai, e que muita alegria traga ao nosso meio. Sabemos que uma família sadia caminha para uma sociedade sadia. E por isso nós te rogamos nessa pelas famílias. Vá abençoando e faça grande coisa naquilo que foi o teu projeto. Que a cada dia a tua bênção sobre cada lar. E que cada um lá possa ser grato a ti. A cada amanhecer e a cada anoitecer. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu queria pedir a Kalene nesse momento, que nos levasse com um canto. Graça e paz, irmãos. Nós vamos louvar o hino 38, Louvores sem fim. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono
do Redentor Jesus. Milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par. Com vozes de vitória, seu nome proclamai, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, meus irmãos. Antes de eu entregar a palavra ao irmão que vai trazer a mensagem essa noite, eu queria convocar os irmãos, certo? Aí, primeiramente, Jorge vai me confirmar de novo, porque a memória já não dá mais não, viu, Jorge? A memória tá fraca. Creio que esse vai ser o último culto online, é isso, Jorge? Agora não recorro à minha memória, não, mas isso eu tô lembrado, viu? Tá ruim de nós dois andar juntos, viu? Tá ruim, mas... Vamos se perder. Pelo aviso que foi dado que em novembro os cultos vão ser presenciais, esse é o último mesmo. Então, esse é outro mesmo. Irmã Zélia tá melhor do que a gente, viu? Pelo pedido. Mas Não, mas mesmo. Vamos ver agora. A gente falou com o Mozinho domingo, certo? Meus irmãos, nossos cultos presenciais vão voltar, certo? Peço aos irmãos que puderem, né? Sabemos que tem uns irmãos aqui que trabalham à noite, mas creio que vai ser gravado. A gente vai confirmar aí com o irmão Otto depois. Pronto. Otto vai estar, Alexandre vai poder participar também, né, Alexandre? Sendo gravado, sendo ao vivo, né? Os irmãos vão poder olhar. Então, meus irmãos, irmão James está convidado. O irmão James trabalha comigo para o culto presencial. Oi? Pronto. Pronto. Ótimo. Otto aí confirmou. eu não vou estar lá, mas estar acompanhando. Por causa das aulas, até terminar as aulas, mas eu vou estar acompanhando. Pronto, ótimo. Então, meus irmãos, fica o convite para quem quiser estar na igreja, certo? Na próxima terça-feira, fica aí o aviso para os irmãos. Nesse momento, queria passar a palavra ao nosso irmão Alexandre, que vai trazer a meditação, uma breve meditação nessa noite. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria muito imensa estar aqui com os irmãos. Ao tempo que eu não sei como é que eu vou fazer para ir para Campina Grande e para os cultos de oração. Mas vamos ficar orando por aqui também, né? Vamos ficar orando por aqui também, irmãos. Mas o desejo era estar com os irmãos, com certeza. Queridos, sem muitas delongas, eu vou ler com os irmãos na carta de Paulo, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 7.
somente esses textos, e eu já digo de antemão que eu não pretendo esgotar todos os textos que aqui estão, dentro desses 7 versículos, porque tem muita coisa mesmo, e eu não conseguiria jamais concluir aqui, mesmo que me desse pelo menos 1 hora, ainda não daria, tá certo? Então, não vou, eu vou só dar algumas pinceladas aqui, que a gente possa aplicar para a nossa vida diária. Então, Romanos, capítulo número 1, versículo número 7, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, que diz assim o texto sagrado: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, ou antigamente, prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Verso 4. E foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre estes se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Queridos irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Romanos traz uma boa notícia para a gente. Essa boa notícia, irmãos, fala sobre o Evangelho de Deus. E hoje, obviamente, eu gostaria de falar sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho também antigo e novo ao mesmo tempo. Vacinado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento. A mensagem central desse Evangelho é só uma: Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Esta é a mensagem central. Aquele que veio no ventre de Maria, concebido pela ação do Espírito Santo, permaneceu conosco aqui nesta terra, ou permaneceu no meio do seu povo, aproximadamente por 3 anos e meio, com um tríplice ministério, pregando, curando e ensinando. Esse evangelho, ele traz a boa notícia. A boa notícia é que ele é o remédio para o pecado daqueles que estão totalmente caídos desde Adão. O homem pecador, ele pode ser perdoado caso ele se volte para Deus, Pai Todo-Poderoso, por meio de Jesus Cristo. A sua culpa, ela é aplacada, a ira de Deus é aplacada por meio de Cristo. Cristo, ele é o centro das Escrituras. Cristo é o centro das Escrituras. E é isso que nós estamos aqui, irmãos, querendo comunicar aos irmãos. Bem, irmãos, esta carta aqui, ela tem o destinatário certo, tá bom? O destinatário certo, e mostra que a igreja de Roma, ela foi fundada provavelmente por alguns forasteiros que estavam, inclusive, na festa do Pentecostes, lá em Atos, capítulo de número 2 e versículo 10. Quando aconteceu, na ocasião, irmãos, a descida do Espírito Santo, já profetizada no livro de Joel, também capítulo 2, versículo de número 28 em diante. Então, Paulo sentia um desejo imenso de ir até Roma e não conhecia aqueles irmãos. Isso está registrado, irmãos, no capítulo 1 e o versículo 11 até o versículo número 15. O desejo de Paulo, irmãos, era repartir com eles algum dom espiritual. E isso nós conseguimos ver ainda no texto, em Romanos capítulo 1 e o versículo número 11.
Além disso, irmãos, ele queria muito visitar aqueles irmãos, mas de alguma forma estava sendo impedido. Ele, porém, era muito grato a Deus. Quando eu digo ele aqui, eu estou me referindo ao apóstolo Paulo. Era muito grato a Deus pela vida daqueles irmãos. Conforme os irmãos podem ler aí nas Escrituras, em Romanos, capítulo 1 e o versículo 8. E, irmãos, ele, no caso Paulo, lembra que aos irmãos que está fazendo constantes orações por esses irmãos. Isso está registrado aí em Romanos, capítulo 1 e o versículo 9 e o versículo de número 10. É isso que nós conseguimos perceber nessa carta. Então, irmãos, essa carta aqui, ela tem uma estatística. E dentro da sua estatística, irmãos, nós conseguimos perceber que esse livro de Romanos se encontra no 45º livro da Bíblia. O livro de Romanos se encontra no 45º livro da Bíblia. E ele tem aproximadamente 16 capítulos. O livro de Romanos, ou a carta de Romanos, tem 16 capítulos. E aproximadamente 433 versículos. 433 versículos. E o capítulo que a gente inseriu aqui nesta noite, irmãos, tem 32 versículos. Dentre eles, nós só conseguimos ler 7. Repito, só conseguimos ler 7 por ser muito extenso. Então, irmãos, Paulo, ele não é propriamente o escritor dessa carta. Vou repetir, já que está gravado, eu tenho que repetir. Paulo não é o escritor direto desta carta, mas ele cita ou recita o que deve ser escrito por um homem por nome de Técio. Técio, ele escreve essa carta, tá bom? Isso está registrado em Romanos capítulo 16 e o versículo número 22. Paulo cita e esse irmão, por nome de Técio, escreve. Claro, isso é uma ação do Espírito Santo, né? Provavelmente ele seria aqui um secretário de Paulo, algo desse tipo, ok? E ela foi escrita provavelmente aí, irmãos, no ano 57 depois de Cristo. Agora, irmãos, quando a gente olha o texto bíblico, propriamente dito, nós encontramos aqui o portador da boa notícia, dizendo aqui o seguinte, logo no versículo número 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Isso está registrado aí no capítulo 1 e o versículo número 1 de Romanos. Então aqui nós podemos tirar, irmãos, 3 colocações importantes que o apóstolo Paulo faz. Em primeiro lugar, no versículo 1, ele aí era o servo, ou era um servo de Jesus Cristo. Note que ele já começa dizendo que é servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui, irmãos, quer dizer doulos. Doulos, isso significa escravo. Escravo seria alguém, irmãos, que estava à mercê do seu dono. Note que no contexto original textual, Paulo está dizendo, olha, eu não dependo de mim mesmo, eu dependo do Senhor. Em tudo que eu vou fazer, eu dependo do Senhor. Eu sou um escravo. Porque o escravo, irmãos, no período romano, ou no contexto que aqui foi escrito, era normal. Muitos senhores tinham escravos. E esses escravos só faziam aquilo que os senhores pediam. Muitos deles faziam contra a sua própria vontade. Então, Paulo usa esse termo do meio ali e aplica para a sua vida com o Senhor. Esta palavra, irmãos, obviamente, ela está bem inserida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E, óbvio, Paulo sentia prazer em ser um servo de Jesus Cristo. E isso, para ele fazia isso com muito amor. E aqui, irmãos, eu abro aspas para dizer a primeira aplicação. Precisamos ter, irmãos, esse mesmo sentimento que Paulo. Somos servos de Jesus Cristo. Na obra de Deus, somos servos de Jesus Cristo. Devemos fazer isso com amor. Com amor ao Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa importante aqui que nós encontramos nesse texto, irmãos, a segunda colocação que nós encontramos nesse texto, ainda está no versículo número 1, quando ele diz assim, que ele foi chamado para ser apóstolo. Paulo aqui foi chamado para ser apóstolo. E já vale dizer aqui, irmãos, entre linhas, que Paulo, ele excedia
a todos os jovens de sua época, com a sua sapiência extraordinária, homem poliglota, estudado nos pés dos maiores professores de hebraico de todos os tempos, Gamaliel, mas mesmo assim, ele considera esterco todas as coisas para servir ao Senhor. Todavia, Deus usa os seus dons, as suas habilidades, para que o evangelho pudesse se propagar em todas as províncias romanas. Então, ele usa aqui esse termo, essa colocação de apóstolo. Apóstolo aqui tem o sentido de ser enviado pelo próprio Deus. Apóstolo aqui, eu vou repetir, tem o sentido de ser enviado pelo próprio Deus. O termo apóstolo aqui, irmãos, deve ser entendido de duas maneiras. Eu vou dizer aqui para os irmãos. O texto aqui deve ser entendido de duas maneiras e eu vou esclarecer aos irmãos. Em primeiro lugar, apóstolo no sentido de ser chamado pelo próprio Jesus Cristo, comissionado pelo próprio Jesus Cristo. E para isso, irmãos, esses apóstolos seriam pessoas escolhidas por Cristo, conforme também foram os 12 discípulos. E conforme está registrado em Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a versículo 7. E esses apóstolos, irmãos, eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Esses apóstolos eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus e também qualificados para ensinar e para escrever com autoridade divina. Vou repetir. Eram chamados, qualificados por Deus para ensinar e para também escrever com toda a autoridade divina. O que nós podemos tirar com isso, irmãos, é que, num sentido maior, os apóstolos de hoje, está até sendo gravado aqui, mas é importante dizer, que os apóstolos de hoje, irmãos, não são os apóstolos conforme diz as Escrituras. Estes não são os apóstolos, porque não têm essas características que aqui nós estamos apontando dentro do Evangelho de Deus. Então, em segundo lugar, irmãos, apóstolo aqui tem o sentido de ser enviado. No primeiro sentido, nós temos o sentido de ser chamado pelo próprio Jesus Cristo. E no sentido aqui, no segundo sentido, nós temos apóstolo como quem enviado, que seria alguém escolhido, comissionado, para conduzir a obra de Deus em algum lugar, para alguma pessoa. Esse é o sentido também de apóstolo para hoje. Ademais, irmãos, ele era também separado para o Evangelho de Deus. Se você ler aí o versículo número 1, irmãos, nas Sagradas Escrituras, você vai ver que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Isso está aí em Romanos capítulo 1 e o versículo 1. Veja só, 3 coisas nós tiramos aqui e nós aprendemos. A primeira delas é que ele era servo de Cristo. A segunda, nós tiramos que ele foi chamado para ser apóstolo. E a outra, nós tiramos que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Paulo, aqui, irmãos, é alguém separado para o serviço e para as boas novas do Senhor. Notoriamente, irmãos, ele foi separado por Deus antes mesmo de nascer. Embora que ele não compreendeu isso de imediato. O que é interessante, irmãos. O que é interessante. Isso está registrado em Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 15. Gálatas capítulo 1 e o versículo número 15. Ele só entendeu depois de 15 anos que passou depois da convenção dele. Perceba, eu citei aqui, Atos capítulo número 9, que ele era aquele cara que rangia os dentes contra os crentes. E ele tinha carta branca de todo o Sinédrio, onde visse alguém da seita do caminho, que anteriormente era chamado assim pelos fariseus, os crentes, e ele saiu assolando as casas, irmãos. E no caminho de Damasco ele teve um grande encontro com o Senhor da vida. Ele teve um grande encontro. Daquele dia em diante, a vida de Paulo muda por completo, irmãos. E ele manifesta agora o desejo de agradar a Deus. Quando ele escreve a carta de Gálatas, já depois de 12 a 15 anos, depois da sua conversão, ele tem a compreensão agora que foi chamado antes mesmo de nascer, antes da fundação do mundo, irmãos. O ímpio não vai compreender nunca, irmão, quando nós dizemos assim, nós somos eleitos de Deus pela graça, não é por nós, irmão. Eles acham que nós somos soberbos. Eles acham, irmão, que nós estamos sendo maiores do que eles, nós somos pecadores como eles. Com um diferencial, salvo, lavado pelo sangue e pelos méritos de Cristo, justificados pelo mérito de Cristo. Quando Deus Pai olha
de cima para baixo, ele não vê um reles pecador. Ele vê Jesus Cristo na sua frente, porque você tem Cristo em sua vida. O que é muito importante isso, irmãos. Então, aqui, em resumo, irmãos, as credenciais de Paulo foram apresentadas logo no versículo 1. Aqui, apresentado por Paulo, as suas credenciais, logo no versículo número 1. As credenciais de Paulo aqui, irmãos. Em primeiro lugar, ele era servo de Cristo, apóstolo, separado como crente para servir a Deus. Não era a nível de posição, irmãos, que Paulo aqui estava apontando. Não era posição, irmãos. Ele queria servir a Deus. Não só servir a Deus no meio do seu povo judeu, mas servir a Deus para todos os gentios onde estivesse enlarguecendo as fileiras do evangelho. Ele foi chamado para isso, para pregar, irmãos, para outros povos, para os gentios. E assim foi, irmãos. E quando eu digo aqui separado, eu quero dizer agora no segundo sentido. Em primeiro lugar, separado por Deus. E em segundo lugar, depois da conversão, Ananias apresenta Paulo à igreja de Deus. No caso, lá em Jerusalém. E ali, a igreja de Deus, eles estavam orando. E a igreja de Deus, pelo poder do Espírito Santo, separa Barnabé e Paulo para a obra missionária. Perceba, irmãos, que coisa extraordinária. O Espírito Santo falando que esses homens deveriam fazer a obra missionária e separaram eles para a obra missionária. Barnabé agora tinha que ser o tutor de Paulo em suas caminhadas, em seu trajeto missionário, irmão, missionário. Veja que no versículo número 1 aí, irmãos, nós temos ainda uma boa notícia. No versículo 1, ele fala do Evangelho de Deus. Ele fala do Evangelho de Deus. Porque muitos hoje não pregam mais o Evangelho de Deus. Tem Evangelho de toda qualidade. Mas o Evangelho de Deus é pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. Então, irmãos, o Evangelho de Deus é a mensagem da cruz. É a mensagem de Deus. É a mensagem que fala sobre Deus. É a mensagem que glorifica Deus. É a mensagem que coloca o pecador como pecador e Deus como Deus. E o pecador que precisa da graça de Deus. E é assim que tem que acontecer. Então, o Evangelho, irmãos, é a mensagem central de toda a Bíblia. Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E a pessoa de Cristo, irmãos, faz parte deste Evangelho. Não podemos, irmãos, crer ou aceitar mensagem sem ter Jesus Cristo como centro. Não podemos aceitar, irmão, mensagem sem ter Jesus Cristo como centro. Não podemos aceitar, irmão, mensagem que possa apenas massagear o ego humano. Temos que aceitar a mensagem, irmãos, que vem do alto. Aquela que diz que nós somos realmente carentes da graça de Deus. A fonte, irmãos, e todo o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, de Gênesis, capítulo 3, e versículo 15, ali é o próprio Evangelho, o início da graça de Deus. O homem recebe graça de Deus desde o Gênesis. Ninguém foi salvo por lei. Essa é a história furada. Essa é uma história furada, irmãos. O povo de Deus sempre foi um. Sempre foi um dentro da história. A forma de Deus trabalhar, a administração de Deus trabalhar com o seu povo é que era diferente. As maneiras de Deus trabalhar no Evangelho, no Antigo Testamento, é que era diferente. Mas sempre houve graça. Ninguém nunca conseguiu ser salvo por lei, por ter uma moralidade muito alta. Não, não. Muito ao contrário, irmãos. Então Deus, irmãos, ele é a palavra. Deus, ele é a palavra. E o mais importante aqui, irmãos, nesse texto, é que o Evangelho vem de Deus e que nos leva para Deus. Vou repetir para você sair daqui hoje assim, bem feliz. O Evangelho vem de Deus e que o Evangelho te leva para Deus. Então vamos aplicar. Segunda aplicação. Toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu estou me santificando. João, capítulo de número 17 e 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu fico feliz. Eu me santifico. Eu me aproximo de Deus. Toda vez que você ler a Bíblia, você vai ver o quanto de pecador você é e quanta luz você vai receber para você perceber. Note comigo, irmãos, que um pecador, ele, sem a palavra de Deus, é como se eu estivesse num quarto escuro. É como se eu fechasse aqui, desligasse as luzes desse quarto onde eu estou aqui, um quarto pequeno, talvez 2x2, e eu desligasse todas as luzes e fechasse a porta numa noite bem escura.
Então, irmãos, eu sairia tateando, batendo numa coisa e outra. Obviamente que eu já conheço a casa, então é mais fácil. Mas quando eu não conheço, eu sairia batendo numa coisa e na outra, irmãos. É assim que os pecadores se encontram neste mundo de trevas. E a Bíblia resplandece a luz através de Jesus Cristo. Aí, quando ele começa a receber luz da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, realmente, ele percebe, mas rapaz, por que eu não aceitei isso antes? Mas rapaz, como é que pode? Eu passei tantos anos e não sabia disso. E é impossível, não tem condição um negócio desse. Porque, irmãos, é de Deus. É a revelação magna de Deus. Vou repetir. É a revelação magna de Deus. Guarde essa palavra para o seu coração hoje. Ainda, irmãos, no versículo número 2, ele diz que esse evangelho é um evangelho antigo. É um evangelho antigo. Se você ler aí o versículo número 2, irmãos, você vai ver que Paulo diz justamente isso. O que Paulo está pregando não é uma novidade, irmãos. Não é um negócio de momento, um alvoroço de momento, algo que vem do seu psique, mas é algo que ele recebeu da parte de Deus e que já vem desde a eternidade. O evangelho antigo. O evangelho antigo é o evangelho que foi prometido por Deus. Não é, irmãos, um conjunto de ideias, filosofias. Não é um conjunto, irmãos, de teorias científicas. Mas não é outra coisa a não ser o evangelho que traz consigo o nome de Jesus Cristo, carregado de amor e de perdão para o pecador que se encontra separado de Deus. Onde que está isso, irmãos, no Antigo Testamento? Está no livro, no profeta maior, Isaías 59, verso 1. Isaías 59, verso 1 diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Ô, irmãos, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa-o ir para o seu caminho e torne-se para o Senhor, porque Ele é maravilhoso em dar perdão. E ainda, irmãos, ele fala aqui sobre o evangelho antigo, mas diz que esse evangelho também é novo. Também é novo, é para hoje. E é urgente esse evangelho. O verdadeiro evangelho, irmãos. Além disso, irmãos, no versículo número 3 e versículo 5, ele traz aí o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, o centro do evangelho, o miolo do evangelho, conforme horas eu tinha dito, é o Filho de Deus. O miolo do evangelho é o Filho de Deus. É isso que está registrado aí, irmãos. O evangelho de Deus é o evangelho do seu Filho. Também registrado em Romanos capítulo 1, versículo 9, você pode conferir na sua Bíblia. O conteúdo do evangelho, irmãos, é Jesus Cristo, que veio segundo a carne, segundo o Espírito. Ele é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus. Como homem, irmãos, padeceu e passou por diversas agruras e necessidades. Mas como Deus, ele é capaz de perdoar os teus pecados. Todas as vezes que você orar, irmãos, uma coisa certa, todo pedido respondido de imediato é: Senhor, perdoa os meus pecados. Me auxilia, Senhor, aí aos teus pés. É isso que o pecador tem que fazer, irmãos. É receber auxílio de Deus. E o Filho de Deus, irmãos, deixou o céu, ele encheu a terra e ali viveu por algum momento e foi agraciado de tal forma pelo Deus Pai Todo-Poderoso que todas as vezes que ele chamou alguém, essa pessoa foi irresistivelmente. Irmãos, é maravilhoso quando Deus chama de verdade. É maravilhoso quando Deus chama de verdade. É irresistível. É irresistível. Eu poderia aqui dar centenas, irmãos, de exemplos de pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo de forma irresistível. Irresistível. Pregar o Evangelho, irmãos, é proclamar Jesus Cristo, não outra coisa. Pregar o Evangelho é proclamar Jesus Cristo, não outra coisa. Isso, irmãos, mostra aí no versículo número 5 o teor do Evangelho. E esse Evangelho, irmãos, ele diz aí que é para todos os povos, nações e línguas. Veja aí o versículo número 5. Todos os povos, nações e línguas. Veja o versículo 5. No versículo 5 você encaixa perfeitamente essa verdade. Por meio dele vivemos, recebemos graça, apostolado, por amor do seu nome, para a obediência entre todos os gentios. A tendência de Paulo, irmãos, era mostrar para aquela igreja que o evangelho não era só para eles, mas era para todos os gentios. O evangelho, irmãos, tem um alvo: alcançar todos os povos, nações e línguas,
Paulo entendeu isso, irmãos, e não ficou preso somente em Jerusalém. Ele saiu, irmãos, por todas as regiões, rompendo as fronteiras. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia falar aos irmãos como foi que Deus usou os romanos para abrir as estradas e as rodovias para que o evangelho pudesse ser alcançado, irmãos. Não tenho tempo para isso aqui, conforme eu tinha dito, para os irmãos. Mas o que fica registrado aqui para nós, irmãos, é que este evangelho é um evangelho poderoso. E eu gostaria de mostrar para os irmãos aí, no versículo 6 e o versículo 7, um evangelho poderoso. Repare só, um evangelho poderoso. Entre esses, versículo 6, entre esses encontro também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Entre estes encontro também vocês. Olha que benção, irmãos. Paulo aqui falando para aqueles irmãos. Paulo não tinha ido ainda naqueles irmãos, naquela localidade. Mas Paulo também fala para nós hoje, porque aqui é uma ação inspiradora de Deus. Entre eles se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Primeiro princípio de ideia aqui, irmãos. Chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Que bênção, irmãos. Que bênção. Note ainda, irmãos, no versículo 7. Primeiro, chamado para pertencer a Jesus Cristo. Segundo, versículo 7. A todos os amados de Deus. A todos os amados de Deus. Queridos, precisamos entender que o amor de Deus é incondicional para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo são todos os mandamentos reunidos em dois, o decálogo reunido em dois, né? As tábuas da lei de Deus, e aqui, irmãos, ele está mostrando para a gente que nós somos amados de Deus. Claro que Paulo estava falando naquela ocasião para os irmãos que estavam onde? Em Roma. Em Roma, mas a Bíblia ela é atualizada para o momento. Então, chamados aqui, irmãos, todos nós, para sermos amados de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, você vê aí no versículo 7 ainda, chamados para o quê? Para ser santo. Santo, irmão, aqui tem um sentido de ser separado para uma obra, separado para um fim. Separado para uma obra, separado para um fim. Todos nós somos separados para a obra de Deus, para um fim na obra de Deus, na casa de Deus, para fazer a vontade de Deus. E ele conclui um texto, irmão, no versículo 7, dizendo assim, a saudação final, graça, favor merecido de Deus, paz, mesmo no meio da luta, você recebe a paz, porque o homem era separado de Deus. E a ira divina, a ira vindoura é contra toda a humanidade caída, então os salvos, os separados, os eleitos por Deus, pela graça de Deus, né, pelo amor de Deus, pelo amor do Filho de Jesus Cristo, eles recebem paz. Paz porque não tem mais ira. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 1? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o poder do Espírito Santo. Graça e paz. Aí ele chama aí agora para a paternidade. Paz de Deus. Paternidade. Nosso Pai. Nosso Pai. Percebe que é um plural. Um plural aqui indicando que Deus é o nosso Pai. Toda vez que nós formos orar, irmãos, oraremos ao Deus Pai Todo-Poderoso. E do Senhor Jesus Cristo, que Ele esteja com todos vocês. Eu quero encerrar assim dizendo, irmãos. Graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém, meus irmãos. Amém, irmão Alexandre. O evangelho do Senhor, né? O verdadeiro evangelho sendo pregado, sendo ministrado, sendo exposto aqui nessa noite. Queria agradecer, irmão Alexandre, de coração. Todas as vezes que eu pedi ao irmão, o irmão estava de prontidão. Às vezes na terça-feira de manhã, o irmão já avisava ali. Né? Encerramos esse tempo de oração, até o primeiro momento, online com o irmão Alexandre. Agradecemos demais, irmãos, ao Senhor pela sua vida, né? Que Deus possa estar abençoando a congregação toda aí, o seu ministério, né, à frente aí da igreja. Que Deus os abençoe e os irmãos também. Meus irmãos, vamos encerrar esse culto. E lembrando aos irmãos que próxima terça-feira vai ser presencial e transmitido pelo YouTube. E os irmãos de Barra também estão convidados para estar conosco ali, né, assistindo pelo YouTube. Eu não sei se Jorge tem alguma vez. Se Jorge não tiver,
E tem algum aviso, Jorge? Ibanez, eu quero só fazer o agradecimento a todos que colaboraram nesse período de transmissão e com esse formato que nós temos nessa reunião. Agradecer primeiramente a Deus por Deus ter nos mostrado essa forma do qual nós devemos nos reunir. Também agradecer aquelas pessoas também que colaboraram junto conosco, não poderia deixar aqui esse momento, e não também fazer menção do nome de muitos nomes nossos que colaboraram com esse serviço, com essa forma. Coloquei alguns nomes aqui, isso não quer dizer por ordem, mas assim, por mim que eu fui lembrando aqui. Agradeço a você, Clibanês, que tem colaborado sempre com os meus pedidos, você tem sempre disposto, você tem sempre se consultado, Clibanês. Então, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua colaboração, ter ajudado nesse momento. Agradeço também ao nosso, a Zélia também, que Zélia também colaborou conosco no momento que eu sempre pedi, solicitei, a irmã Zélia também estava fazendo um momento de reflexão. Muito obrigado, minha irmã. Agradeço também a nossa irmã Caliene. Caliene também sempre teve no momento de louvor, sempre participando, também foi um tanto para nós. Deus abençoe, Caliene, agradeço. Agradeço também a nossa irmã Lindenberg, que sempre solicitei, sempre só pontificou na direção deste trabalho. Então, Deus abençoe nossa irmã Lindenberg. Ele não está aqui, mas nosso irmão Tairone também, ele também colaborou conosco. Deus abençoe. Nosso irmão Alexandre, manda o nosso abraço, nosso irmão Tairone. Agradeço também, não está com o pastor Saul também, colaborou conosco, sempre esteve conosco, trouxe um momento de reflexão. Agradeço também, não está aqui também, Vanusa, Deus abençoe. Nossa irmã Vanusa, Melina Passe, transmita isso. Agradeço também ao pastor Davi. Não, pede desculpa, só por questão, desculpa. Quero agradecer também ao nosso irmão Alexandre Pascoal, viu, meu irmão? É o nosso professor, nosso mestre, nosso atleta, nosso teólogo aí, né? E também é jogador, viu? Soube agora, viu, Alexandre, que Tairano me disse que você fez um jogo com os Batistas, né? Fez um jogo lá e empatou. Mas foi empatar logo com os Batistas, viu, Alexandre? Não era para empatar. E eu soube que ainda o time lá teve uma mescla de um pentecostal. Eu digo, meu amigo, ainda empatou. Devia ter ganhado. Então, vai aqui para observação, viu, Alexandre? Vai ficar no nome aqui. Agradeço a Jamerson também, viu? Deus abençoe, Jamerson. Sempre esteve participando conosco. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Agradeço também a Melina. Deus abençoe. Melina sempre também esteve conosco. A Fátima. Deus abençoe, nossa irmã Fátima. Geralda. Deus abençoe. Muito obrigado também pela ação. Agora vou mexer no Zé vespeiro. Carlos sempre esteve presente. Sim. Maria José. Pronto, Deus abençoe. Pode transmitir aos irmãos. Mas vou mexer no vespeiro, né? Ao raposeiro pastor Davi, né? Raposeiro aqui. E o raposeiro Otto. Deus abençoe aí. Muito obrigado pela participação e pela colaboração com todos. Então, irmãos, esse é o momento dessa etapa. Nós terminamos com esse formato. E como o nosso irmão Clibanês, como foi anunciado na igreja, nós vamos continuar no culto de oração da forma presencial. Nosso irmão Otto vai fazer a transmissão e vamos aguardar a participação de todos os irmãos. Sabemos que não vamos ter essa mesma frequência por alguns têm algumas atividades, vamos ter alguma dificuldade, mas vai estar acompanhando também a transmissão. Já estou justificando que até chegar às férias eu não posso estar presente. Obrigado, meu Deus abençoe. Então, Clibanês, muito obrigado, viu? A palavra está com você. Amém. Como o Jorge falou, né? Obrigado a todos. Na hora do culto, meus irmãos, a gente tem um chat lá. Os irmãos fiquem à vontade para falar, para fazer algum pedido, né? Tanto eu quanto o Otto ali, que a gente fica no som, o Otto fica ali na transmissão. Mas, assim, para quem fica nessa questão aí,
a obrigatoriedade de estar no celular ali e respondendo aos irmãos. Então, os irmãos ficam à vontade na hora, se quiser fazer um pedido, entendeu? Será bem-vinda a participação dos irmãos. Para encerrar essa noite, eu queria pedir ao pastor Davi que pudesse encerrar, agradecendo a Deus pelo trabalho que rolou, que teve, que aconteceu durante toda essa pandemia. Amém. Os irmãos estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Ok. Quanto a Jorge, ainda bem que o meu celular ele tem antivírus, viu? E o de Otton também, acredito. Vamos orar, meus irmãos. Sim. Vamos orar. Graças a Deus. Senhor maravilhoso, Pai bondoso, nós queremos, Senhor, te render graças, te louvar e buscar com o nosso coração engrandecer o teu nome. Pois o Senhor, num momento tão difícil que vive e viveu mais ainda o mundo, nessa pandemia, o Senhor nos traz um recurso abençoado como esse, para nos reunirmos como a tua igreja e buscarmos a tua face em oração. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os irmãos que aqui passaram, por aqueles que pregaram, por aqueles que louvaram, por aqueles que apresentaram no teu santo trono os seus pedidos de oração, os seus clamores, os seus agradecimentos, os seus pedidos de perdão por todos os seus pecados. Louvado seja o teu nome por nós, que tivemos essa honra e esse privilégio de estarmos aqui praticamente todas as terças-feiras desde o início dessa pandemia. Mas glórias te damos ainda mais pelo privilégio que iremos ter de, aos poucos, já estarmos retornando e, quando retornarmos de vez, às nossas atividades normais, nos cultos presenciais. Louvado seja o teu nome por essa noite, de forma muito especial, pois essa é a última noite, e mais uma vez, na última noite, nós temos a certeza de que o Senhor ouviu as nossas orações. E também, Senhor Deus, por tua palavra que foi aqui lida, explicada e aplicada nas nossas vidas, feito assim uma pregação expositiva que tanto edificou e abençoou as nossas vidas, lembrando para todos nós princípios maravilhosos que o Senhor nos ensina na tua palavra, sobretudo na carta que Paulo escreveu aos Romanos e a nós também. Queremos pedir a Deus que o Senhor nos conceda a bênção de uma noite tranquila, sendo guardados por ti, e nos dê também a graça de amanhecermos bem para novamente iniciarmos a nossa caminhada e que essa caminhada seja cheia de oportunidades para o louvor da tua glória. Te oramos assim, agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu queria fazer mais um pedido aos irmãos. Muito Eu obrigado, só queria pastor fazer uma Davi. colocação, Só um momentinho, Zé. Aí eu libanês. passo a palavra. Só um É momentinho. lembrar os irmãos que mesmo o culto da terça encerrando hoje, o culto da sexta, ele permanece até o final de novembro, nesse modelo pelo Meet. Irmão Alexandre e os demais, quem participar na sexta, estão convidados para estar conosco de 7 às 8. Amém. Amém. Obrigada, Nada. Diácono Clibanês. Lembrando o recado da irmã. Meus irmãos, para fechar aqui, eu queria, se por caso fosse, os irmãos abrirem a câmera. Eu não sei se outro fica melhor aí, meu celular fica ruim de fazer isso, de bater uma print, colocar no grupo, né, o encerramento do culto online, no caso. Cada um pudesse abrir sua câmera. Eu vou abrir a minha aqui, mas eu estou no carro, porque eu estou na casa do meu sogro, e lá dentro não tem como eu ficar assim online. Tem problema não. Mas
Eu vou tentar aqui ver como é que fica, que tá tudo escuro aqui. Tá certo, tem problema não. Meu amigo James tá aí. A gente registrar esse momento aí. Acender aqui a luz Depois desse período interna. de pandemia, né? Olha, É um registro. Olha pronto. aí. Ó. Quem puder abrir a câmera aí, quando puder bater umas print aí, colocar no grupo, registrar esse momento. Já tem aí o fotógrafo já? Tem um fotógrafo aí? Tá dando aí para fazer? Pronto. Pronto. É o homem da mídia. Povo bonito aí, povo do Senhor aí. Muito bem. Pronto, deu certo? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado Deus aí. abençoe. Só tenho a agradecer a Deus todos. abençoe. Foram momentos abençoadíssimos e que Deus continue a todos para que possamos caminhar nesta unidade. Cristo, cabeça, e nós, os seus membros. Amém. Que Deus Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus seja toda nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal.
Jesus, provar esta vossa vida, o poder que vem da cruz.